Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula, dando início agora ao segundo bimestre do ano letivo de 2023, com resolução de problemas, ok? Então vamos à nossa apostila. Desde já sejam todos muito bem-vindos e eu espero que essa videoaula contribua de uma forma positiva para o teu aprendizado. Vamos lá! Bom, essa aqui é a apostila que nós vamos utilizar nesse segundo bimestre. Então, inicia aqui, olha, segundo bimestre, letivo 2023. Essa aqui é uma apostila de apoio pedagógico. Ela está disponível no Google Sala de Aula e no grupo de WhatsApp aí de vocês. E o item número 1 que nós vamos estudar são problemas com muitas informações. O que é interessante é que quando na matemática se fala com resolução de problemas, depois que você pega a manha de resolver problemas matemáticos, serve também para a tua vida de uma forma geral. Então, o que são problemas com muitas informações? São problemas que têm muitos dados e você tem que extrair esses dados. Então nós começamos aqui, como sempre, fazendo a leitura do texto. Ele diz assim: na matemática, a principal estratégia de resolução de problemas costuma iniciar com uma reunião das informações que o problema fornece. Então, quando você vai resolver problema, você tem que juntar, você tem que reunir todas as informações que o problema te traz para poder estudar a forma de resolver esse problema. Então, já começa daí te dando uma dica. O que você tem que fazer? Tem que ler o problema. Você tem que ler o problema até você compreender. Aqui a respeito do conteúdo, aqui ele diz assim, olha, ter o máximo de clareza sobre a estrutura de um problema no processo de seu enfrentamento é necessário para a busca de soluções. Assim, nessa etapa inicial, devem ser identificados. Então, o que nós devemos identificar inicialmente para resolver um problema? Aquilo que é conhecido. Bom, quando você está lendo um problema, aquilo que é conhecido no problema, nós estamos de dados. Então você extrai os dados do problema. Depois que você extrai os dados, você deve identificar também o que é desconhecido. Ou seja, é o resultado a ser buscado, ou seja, a resposta do problema. Então, primeira coisa, você faz a leitura do problema. Aí você começa a destacar aquilo que é conhecido. Então, quais são os dados que o problema traz? E depois você verifica o que o problema quer. Então, o resultado a ser buscado. Depois que você consegue reunir esses dados, você consegue matematizar esse problema, você consegue transformar ele numa linguagem matemática, encontrar uma equação, e você resolve essa equação, aí você acha o resultado do problema. Isso você tem que levar em conta o cenário que você está atuando, Então o contexto, por exemplo, se tu estiver resolvendo um problema de idade e tu encontrar um resultado negativo, então dentro desse cenário idade, número negativo não é aceitável. Então no cenário que tu está trabalhando, esse problema não admite solução com número negativo. Então você tem que se atentar para esse detalhe do contexto do teu problema. Então, a primeira situação aqui que nós vamos analisar. Se o dobro da minha idade adicionado com 7 resulta em 57, qual é a minha idade? Preste atenção que nesse capítulo desse livro, nós vamos estudar, o autor ele quer passar para nós uma forma de resolver problema, estratégias de resolver problema. Então ele vai te dar vários exemplos e vai comentar nesses exemplos como que está sendo resolvido, para que você comece a pegar a manha da coisa. Aí veja só, aqui é um problema. O dobro da minha idade adicionado com 7 é 57. Aí a pergunta é, qual é a minha idade? Já vimos situações parecidas com essa e podemos escrever as informações e relações nela expressas utilizando a linguagem algébrica para resolver. Então, para resolver esse problema, vai ser utilizada a linguagem algébrica.
E eu posso fazer até mais, eu posso dividir ele em partes aqui, olha. Olha só. O dobro da minha idade. Então o que é dobro? É 2 vezes alguma coisa. Bom, eu sei qual é a idade? Não. Então a idade eu vou chamar de x. Aí. O dobro. Então essa parte de dobro seria 2 vezes. Então 2 vezes o x. Aí adicionado. Quando eu falo adicionado, eu estou somando. Adicionado com 7. Então mais 7. Resulta. Essa palavra resulta aqui é igualdade a 57. Então eu estou fazendo aqui uma tradução da linguagem corrente, né, da linguagem portuguesada aí, para matemática, linguagem matemática. Eu estou transformando, e veja que eu utilizei a álgebra, né, como ele diz aqui, ó, utilizando a linguagem algébrica. Então a álgebra é a parte da matemática que envolve números, letras e sinais de operação. Então, quando você reunir esses elementos, você está lançando mão da álgebra. Entrou letra na questão, está usando álgebra. Aí veja, ficou o quê? 2x mais 7, que é igual a 57. Exatamente aqui, olha. Olha aí. Então, lendo essa sentença matemática aqui, ó, está escrito na língua portuguesa, traduzindo elemento a elemento, nós encontramos essa expressão algébrica aqui. E essa expressão algébrica, como tem uma igualdade aqui no meio, separando o primeiro membro e o segundo membro, nós chamamos de equação. Então o que é uma equação? É uma expressão algébrica onde você tem uma igualdade separando primeiro membro e segundo membro. Então veja só, aqui eu tenho a equação que representa essa expressão. Então, aqui, como eu disse para vocês, eu tenho a igualdade. Essa igualdade, ela separa primeiro membro e segundo membro. Então, aqui desse lado da igualdade, lado esquerdo da igualdade, eu tenho o primeiro membro, e do lado direito da igualdade, eu tenho o segundo membro. Veja só, aqui a igualdade é como se fosse uma cerca. Ela separa o primeiro do segundo membro. Eu tenho que levar isso sempre em conta. Então, a igualdade que tenho aqui, ela separa o primeiro membro do segundo membro. Então, eu já identifiquei aqui do lado esquerdo é primeiro membro e do lado direito da igualdade é segundo membro. Os elementos que estão aqui no membro, a gente chama de termos, né? Então, aqui eu tenho os termos do primeiro membro e aqui o termo do segundo membro. Então aqui eu tenho a igualdade, desse lado eu tenho o primeiro membro e passando para o lado direito da igualdade eu tenho o segundo membro. Pessoal, é muito importante identificar quem é primeiro membro e quem é segundo para você poder trabalhar nisso aí, ó. E aqui eu tenho primeiro termo do primeiro membro e aqui segundo termo do primeiro membro. E aqui eu tenho o termo que está no segundo membro. Ok? Então, esses são os nomes dos elementos de uma equação. E como eu tenho uma igualdade, essa expressão algébrica aqui é chamada de equação. Então, eu vou resolver essa equação. O que a gente vai fazer? E agora eu vou iniciar aqui o processo de resolução. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar esse 7, que está positivo, e passar ele para o segundo membro. Então ele vai sumir daqui, veja só, sumiu. E ele vai lá para o segundo membro. Só que como ele atravessou a igualdade, ele passou da esquerda da igualdade para a direita, ele muda de sinal. Aqui na direita, na esquerda, ele era positivo. Agora ele vai ficar negativo. Então vai ter o quê? 2 vezes x, aqui é 2x. E 57 menos 7 é 50. Veja que já está diminuindo aqui o volume de informações da minha equação. A outra coisa, esse 2, ele está multiplicando o x. Então ele vai passar, veja, aqui é primeiro membro e segundo membro. Eu não posso esquecer disso. Olha a cerca que divide aqui. Ó. Então essa cerca divide primeiro membro e segundo membro. Aí eu tenho o quê? 2 vezes o x, que é igual a 50.
Veja, o 2 ele está multiplicando o x, então ele vai sumir daqui e ele vai para o segundo membro, só que agora no segundo membro ele vai dividindo. Então fica 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 é 25. Então está aí o resultado, x é igual a 25. Agora, veja só, x é igual a 25. O que era a pergunta? A pergunta era assim, qual a minha idade? É permitido em idade usar o número inteiro 25? Sim. Então, dentro desse contexto idade, o número 25 está ok. Então, está solucionado o problema. Eu vou fazer ele aqui no quadro para a gente ver ele melhor. Então, aqui eu tenho 2x mais 7, que é igual a 57. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar esse 7 do primeiro membro. Então, eu vou pegar ele, que está aqui no primeiro, vou passar ele para o segundo membro. Ele está mais, ele está somando. Então, ele vai passar para o segundo membro, subtraindo. Pessoal, para eu não ter que apagar aqui para trazer ele para cá, eu escrevo de novo aqui embaixo. Então, eu escrevo assim. Eu repito 2x, porque eu não mexi nele. Repito 57. Percebeu? Eu já não coloquei o 7 aqui, porque eu vou tirar ele daqui e passar ele para cá. Ó. Então, ele está mais, ele vai passar para cá menos. Olha ele aqui. Então, eu reescrevo a equação fazendo as mudanças que eu preciso. Aí eu posso resumir isso aqui, né? 57 menos 7, vou repetir o 2x. 57 menos 7, 50. Agora, o que eu vou fazer? Veja, meu objetivo é deixar o x sozinho. O número que está do lado do x, ele está multiplicando. Então, 2 vezes x, que é igual a 50. Então, eu vou tirar ele daqui. E como ele está multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, ele vai sair daqui e vem para cá. Aí, o que eu faço? Eu já não repito ele aqui, porque ele vai sair daqui do lado do x. E ele vai para baixo do 50, dividindo. Então, o 2 passa para o outro lado, dividindo. Olha aqui ele. Para eu não ter que apagar ele daqui e colocar, eu reescrevo. Reescrevo com as modificações. Né? Qual é a modificação? É que o 2 vai sair da esquerda do x e vai passar dividindo. Então, continuando aqui, 50 dividido por 2, 25. Então, x é igual a 25. E dá para a gente perceber, o dobro da meia idade é 2 vezes 25, 50. Com mais 7, 57, que era o que ele estava dizendo aqui em cima. Então, nesse problema aqui da situação 1, eu só tenho um valor desconhecido, que no caso é minha idade. E essa minha idade foi chamada de x. Né? Aí ele diz aqui, ó, há situações, porém, em que é necessário lidar com muitas informações distintas. Então, aqui era um problema bem simples, poucas informações, mas tem outras que as informações são em maior número. Então, eu vou para a situação 2. Ele diz que esse é um problema clássico. Né? Diz assim, ó, 2 homens estavam conversando quando um virou para o outro e disse... Pessoal, perceberam já a estrutura do problema? O cara criou uma história, né, 2 homens conversando, e aí com base nisso vai surgir uma charada, né, um problema matemático. E até aqui, 2 homens conversando, tudo bem. Aí você imagina, estão 2 pessoas sentadas, conversando um com o outro. Aí um virou para o outro e disse assim, eu tenho 3 filhas. Beleza, 3 filhas. Eu posso chamar filha A, filha B e posso chamar filha C. Beleza. Já estou começando a dar nome para as coisas, né? Aí ele diz, a soma das idades delas é igual ao número da casa da frente. Olha a primeira situação aqui. Ele diz que se pegar a idade da filha A, somar com a idade da filha B, somar com a idade da filha C, vai dar um número da casa que está lá na frente. Eu não sei que número é esse. Mas ele diz outra informação aqui. Ó. Olha a outra informação que ele me dá. E o produto dessas idades é 36. Quer dizer, a outra situação é se ele pegar a idade da filha A, multiplicar com a idade da filha B e multiplicar com a idade da filha C, ele diz que o resultado desse produto é 36. Então eu tenho aí 2 situações. Ó. Eu tenho... Primeiro, que a soma das idades das filhas é o número da casa que está em frente. E a outra informação é que o produto dela dá 36.
Beleza, entendemos o problema, vamos continuar. Aí o cara perguntou para ele, né, eu posso determinar as idades de suas filhas apenas com esses dados? E o pai das meninas disse assim, não, dar-lhe-ei um dado fundamental. Preste atenção, quando o problema diz que é um dado fundamental, você já fica atento, porque esse dado, sem ele eu não consigo resolver o problema. Então eu já tenho que ficar esperto aí, que vai surgir uma informação preciosa para a resolução desse problema. E a informação é essa aqui, ó. Minha filha mais velha toca piano. Então, tenho essas informações. Primeira, é que a soma das idades das meninas é igual ao número da casa que está em frente os dois homens. Segundo, é que o produto dessas idades dá 36. E a outra informação que ele diz que é a informação fundamental é que a filha mais velha dele toca piano. Aí, com base nisso, ele diz, determine as idades das filhas e o número da casa. Então, vamos lá, vamos observar aqui qual foi a estratégia que o autor utilizou para resolver esse problema. Vamos prestar atenção nos detalhes. Aí você vai observar que tem detalhes aqui que com certeza passou despercebido para você. E o autor vai frisar ele aqui. Então, para resolver esse problema, nós precisamos relacionar diferentes informações. Quais são essas informações? Primeiro, a soma das idades das meninas é um número que nós não conhecemos, mas a pessoa do problema conhece. Quer dizer, o homem que está sentado lá com ele, olhando para frente, ele conhece, porque na hora que ele disse, olha, a soma das idades dela é o número dessa casa que está aí na frente. Então ele olhou, eu não sei, nem você, mas o cara do problema ele sabe. E veja que ele se destaca que essa informação é muito importante. Beleza? Vamos ver outra informação importante, outra coisa do problema aí, outro dado, né? A segunda informação é que o produto das idades das meninas é 36. Quer dizer, se você pegar a idade da filha A vezes a idade da filha B vezes a idade da filha C, vai dar 36. Essa segunda informação, ele nos dá uma quantidade de possibilidades. Olha aqui do lado as possibilidades. Ó. Veja só, são 3 filhas. Aí eu tenho aqui a primeira filha, a segunda e a terceira. Ele diz que o produto dá 36. Então vamos ver. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Então poderia ser 3, 3, 4. Outra possibilidade é que possa ser 2, 3 e 6. Quer dizer, todas as possibilidades em que o produto dos 3 números dá 36 é aceitável. Então, nessa segunda, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6, 36. Olha a terceira possibilidade aqui. Ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 9, 36. Então, 2, 2, 9. Outra possibilidade é 1, 6, 6. Quer dizer, 1 vezes 6 dá 6, 6 vezes 6, 36. A outra possibilidade aqui, que a filha 1 tenha 1 ano de idade, a filha 2 tenha 4 e a filha 3 tenha 9, porque 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 9, 36. A outra possibilidade é 1, 3 e 12. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 12, 36. Veja que em todas essas possibilidades, essas combinações de 3 números, o produto dá 36. Que é o que o problema tinha me dito. Aí veja só, aqui mais abaixo ele diz assim, olha, soma é o número da casa, né? Então veja só, se por acaso as idades das meninas for 3, 3 e 4, a soma desses números dá 10. Então nesse caso o número da casa seria 10. Se as idades das meninas for 2, 3 e 6, a soma das idades vai dar 11. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 9, 36. Então se for 2, 2, 9, a soma das idades das meninas dá 13. Então, 13 seria o número da casa da frente. Aí aqui, 1, 6 e 6. Então, a soma das idades, 13. 1, 4, 9, 14. Se as idades for 1, 3 e 12, a soma vai dar 16. Por que eu estou somando? Porque ele diz que a soma das idades das meninas é o número da casa que está lá na frente. Então, dentro dessas possibilidades aqui, eu teria esses números das casas, que corresponde à soma das 3 idades. Então eu teria 14, se a idade fosse 1, 4 e 9. Eu teria 16, se a idade fosse 1, 3, 12.
Se a idade fosse 1, 2 e 18, eu teria 21. E 38 seria o número da casa se a idade fosse 1, 6, 1, 1, 36. Percebeu? Não dá para resolver ainda. Mas vamos para a terceira informação. A terceira informação é o seguinte. Ele nos diz que a filha mais velha toca piano. Aí a pergunta é essa, mas por que essa informação seria fundamental, como diz o sujeito do problema? Então vamos analisar aqui, olha. Melhor, vamos ler ver o que ele diz. Note que é impossível resolver o problema utilizando apenas as informações fornecidas. Nós precisamos considerar todas as informações e ver como elas se relacionam para resolver esse problema. Observe a tabela com os dados da soma das idades do produto 36. Como a informação da filha mais velha seria fundamental? Vamos dar uma olhada aqui. Olha, 3, 3 e 4, então existe uma filha mais velha. Aqui poderia ser esse aqui. Olha, as duas filhas mais novas têm 3 anos e a terceira tem 4. Aqui, olha, também poderia ser esse, porque tem uma filha mais velha aqui, ó. Poderia ser esse, porque a filha mais velha tem 9 anos. Poderia ser esse? Não, porque eu teria 2 filhas com 6 anos. Então não tenho só uma filha mais velha, tem 2. E aqui, ó, poderia ser esse. Quer dizer, esse aqui eu já sei que não pode ser, né? Não pode ser esse. Poderia ser esse aqui, porque tem uma filha mais velha. Poderia ser esse também. Olha aí, mas esse aqui, porque tem uma filha mais velha. Ah, mas poderia ser todos esses aqui. Bora ver o que ele diz mais para frente. Então ele diz aqui, ó. A resposta é simples, mas muitas das vezes difícil de perceber. O fato de haver uma filha mais velha é a solução. O sujeito do problema já está vendo a soma das idades. Olha só. E ele sabe que o produto é 36. Ele já está vendo a soma das idades. Aí veja só, se ele somou todas essas idades e ele ainda está em dúvida, porque se fosse 10, ele já dizia esse aqui. Se a soma das idades fosse 11, ele já dizia prontamente esse aqui. Se a soma das idades fosse 14, ele já dizia esse aqui. Se fosse 16, já tinha a resposta. Mas por que o cara ficou em dúvida? E por que a informação que tem uma filha mais velha é importante? Bora continuar aqui a leitura. Se ele ainda não pode decidir, é porque está faltando uma informação. Entendeu? Então, veja só. Ele sabe que o produto é 36 e ele está vendo a idade das meninas, a soma da idade das meninas lá na casa que está em frente. Mas por que ele ainda não consegue dizer o resultado? Percebeu que até agora ele não levou em conta a questão que a filha mais velha toca piano? Então, como que essa informação que a filha mais velha, que existe uma filha mais velha, pode destrinchar esse problema? Olha, se ele ainda não pôde decidir é porque está faltando a informação. Mas o único jeito dele não poder decidir é se a soma das idades for 13. Pois esse é o único caso em que acontece 2 vezes. Então, os casos em que a soma é 13, tem 2 possibilidades. 2, 2, 9 e 1, 6, 6. Mas há uma filha mais velha, percebeu? Então, nesse caso aqui, não tem filha mais velha, tem 2 filhas com 6 anos, então está arriscado. Quer dizer, a única possibilidade é essa aqui, ó, 2, 2, 9. Então, aqui está a solução do problema. Aqui, ó, 2, 2, 9. Veja só, se ele não pôde responder de cara, é porque tinha 2 que estavam dando 13 anos. Olha aí, a soma estava dando 13. E o que poderia desempatar essa informação, né, já que tem 2 dando 13? Ele poderia estar olhando lá e viu que o número da casa é 13. Ele diz, mas espera aí, tem 2 possibilidades de ser 13. As idades podem ser 2, 2, 9 e a idade pode ser 1, 6, 6. Aí o cara disse, olha, uma informação importante é sobre a filha mais velha. Ah, existe uma filha mais velha? Então não pode ser 166 porque tem 2 filhas mais velhas. Então só resta 229. E é isso que ele diz aqui, ó. Mas há uma filha mais velha, então a solução deve ser a trinca, ou seja, os 3 números 229. Diversas situações necessitam muitas das vezes desse cruzamento de informações
para serem resolvidos. E aqui ele dá um reforço aí no raciocínio, daí ele diz assim, ó, as informações em um cenário de resolução de problemas, elas podem ser divergentes ou complementares. O que são divergentes? Por exemplo, aqui você vê que uma seta está para a esquerda e a outra seta para a direita. Então, divergente é quando eles não concordam completamente, um vai para um lado, outro para o outro. Ou as informações também podem ser complementares, quer dizer, uma complementando a outra. Nesse caso, essa aqui vem no mesmo sentido dessa aqui, olha, então são informações que se ajudam porque estão indo no mesmo rumo. Essa aqui com essa outra também, olha, todas do lado esquerdo, então são informações que seguem o mesmo rumo. Já se eu pegar essa de cima com essa outra de cima, você vê que elas são totalmente divergentes, uma vai para a esquerda, outra para a direita, é isso que ele está querendo me dizer. Aí um outro complemento para o raciocínio. Os dados de um problema são melhor compreendidos em relação aos demais. Ao elaborar um plano de resolução, esse conhecimento é decisivo para alcançar a solução e a sua validação. Então você analisa ponto a ponto, né? Então, por exemplo, aqui, para entrar aqui essa peça aqui do quebra-cabeça, o camarada analisou antes, verificou que a peça é essa daqui, ó. Então, esse aqui é um dado que se adequa melhor a esse problema, né? Então você deve observar isso com bastante atenção para ver qual a solução do seu problema, para resolver o problema, né? Aí eu tenho uma outra parte aqui que é chamada travessia. Então, as Olimpíadas. Se você gostou do problema da situação 2 apresentado anteriormente, poderá encontrar muitos outros problemas desse tipo em Olimpíadas de conhecimento. Aí eu tenho um problema aqui, olha, para a gente ver, para a gente explorar a linha de raciocínio. Simão escreve uma lista de números. Então, um camarada chamado Simão, ele escreve uma lista de números. O primeiro desses números é 3, 2. Aí, ó. Veja que esse problema aqui é característico de OBMAP, né, Olimpíada de Matemática. Então, para se descobrir o próximo número, ele utiliza a seguinte regra. Veja só, o cara escreve uma sequência numérica, ele inicia com 3,2, né? Esse é o primeiro número, 3,2. E para encontrar o segundo número, olha o que ele faz. Ele troca o número inteiro pela parte decimal. Então, como que ele faz essa troca? Por exemplo, se o número for 3,2, ele escreve 2,3. Então, ele tem o número, que é 3,2, e o número trocado, que é 2,3. Depois que ele faz essa troca, ele subtrai o menor do maior. Então, ele pega, você vê aqui, ó, ele pega o maior, que no caso é 3,2, e diminui de 2,3. E com isso ele acha o próximo número. Aí, obtido o novo número, nesse caso aqui, o 0,9, ele, para encontrar o outro número, ele faz a mesma coisa. Ele pega 0,9, primeiro número, e inverte 9,0. E aí ele subtrai o menor do maior. E com isso ele vai escrevendo a sequência numérica. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender melhor isso. Então eu tenho aqui o primeiro número da minha sequência. Para encontrar o segundo número, inclusive esse primeiro número aqui, é o número inicial, né? Eu vou chamar ele de A0, tá? Que é o número que ele está começando a sequência. Para achar o outro número, que eu vou chamar de A1, ele faz isso aqui, ele pega esse número, 3,2, e aí ele subtrai por esse número invertido, 3,2, então 2,3. Aí com isso ficou o quê? 12 menos 3 dá 9, aqui ficou 3 menos 3, 0,9. Então eu tenho aqui o número A0, que é o que deu origem à sequência, e tem o número A1, que é 0,9. Percebeu? Ele pegou 3,2 e 2,3, e aí fez a subtração. Para achar o A2, ele vai fazer da mesma forma, ele vai pegar o 0,9 e invertido, o 9,0. Quem é o maior? 9,0. Então ele vai fazer 9,0 menos 0,9. Veja que ele diz lá no enunciado que é o maior menos o menor. Então o número inicialmente é 0,9, o número da sequência.
Se eu inverter 0,9, eu vou ter 9,0. Então eu tenho 0,9 e o número invertido, 9,0. E para achar esse segundo número, eu vou subtrair o maior menos o menor. Então é 9,0 menos 0,9. Nesse caso dá 8,1. E aí eu tenho o segundo número da minha sequência. Agora, para eu encontrar o A3, o que eu faço? Eu vou pegar 8,1 e como? 1,8. Invertendo, né? Então vai ficar, o maior é 8,1. Então 8,1 menos 1,8. 8,1 menos 1,8 é igual a 6,3. E assim ele segue a sequência. Vamos procurar o A4. Mesma coisa, ele vai pegar 6,3, inverter o número, 3,6. Maior menos o menor. 6,3 menos 3,6 é igual a 2,7. A5, mesma coisa, o 2,7 e o número invertido, que é 7,2. Veja que é sempre o maior menos o menor. Então, primeiro eu vou pegar 7,2 menos 2,7, que vai dar 4,5. Veja que essa sequência de números ela vai até o infinito, né? Então, eu vou pegar agora o A6. Como é que vai ser o A6? Olha, o número é esse aqui, ó. Olha a sequência aqui, ó. O outro número ele vai ser 4, 5 e 5, 4. Maior menos o menor, então é 5,4 menos 4,5, que vai dar 0,9. Aí vamos fazer uma análise aqui na sequência. Olha só, A1, 0,9, A2, 8,1, A3, 6,3, A4, 2,7, A5, 4,5, A6, 0,9. Percebeu? Do A1 até o A5, os números são diferentes. Olha, no A6 começa a repetir de novo. Então essa sequência ela vem assim, ó, A1, A2, A3, A4, A5, aí agora começa a repetir de novo. Quer dizer, o A1 é igual a A6, então nesse caso o A2 vai ser igual a A7, o A3 vai ser igual a A8, o A4 vai ser igual a A9 e o A5 vai ser igual a A10. Olha aí, ó. 0,9, 8,1, 6,3, 2,7, 4,5. Começou de novo. Percebeu? A sequência vai de novo. Ó. Então, olha aí, ó. A1, A2, A3, A4 e A5. Aí veja que depois de A5 volta a repetir de novo. A6, 0,9, A7, 8,1. Aí vem de novo, 6,3, 2,7, 4,5. A 10, aí começa a repetir de novo. Veja que é de 5 em 5. Olha só. A cada 5 elementos começa a repetir de novo. Então quem vai ser igual a 11? Olha aí, é o 6. É o A6 mais 5, né? A 11 é 6 mais 5. Então aqui vai ser 0,9. Aqui também 0,9. Olha esse aqui, ó, 8,1. 6,3, aqui, separar ele assim. Aqui o A14 é igual ao A9, que é 2,7. E aqui 4,5. Aí começa de novo, 0,9, 8,1, 6,3, 2,7, 4,5. E vai repetindo, de 5 em 5. Então, por exemplo, se eu quero saber o número A26, como é que eu devo fazer? O A26. Veja que é de 5 em 5 que se repete. Ó. Então, quer dizer, de A1 até A5 é uma sequência. Então, vai ficar 0,9, 8,1, 6,3, 2,7, 4,5. Aí, de A6 até A10, sequência se repetindo de novo. De A11 até A15, sequência repete de novo. De A16 até A20, sequência repete de novo. Aí vem de A21 até A25, a sequência repete de novo. Então aqui já foi assim, ó, de 1 até 25. Então, de A1 até A25, a sequência está se repetindo. Então, A26 menos A25 é igual a 1. Então,
aqui, olha, aqui a sequência parou. Para ela começar de novo, ela vai começar em A26. Então eu posso dizer que esse A26 é igual a 1, que vai ser 0,9. Então A26 é 0,9. Olha aí, ó. Porque de A1 até A25, a sequência se repete e zera. Ó, de A1 até A5 é isso aqui. Aí veja que começou de novo. Ó, de A6 até A10, começou de novo. De A11 até A15, começou de novo. De A16 até A20, começou de novo. De A21 até A25, começa de novo. Só que meu número é 26. Então, quando eu paro em A25, o próximo número é o A26, que seria de 26 a 30. Então, de 26 a 30, ele vai estar aqui na sequência de A1. Então, ele é 0,9. Aí a gente pode dizer o seguinte, seguindo aqui o nosso problema, ele pergunta, encontre o 38º número da lista de Simão, ou seja, A38. É A38 o número que ele quer. Então eu vou até chegar em A38. Bora ver. De A1 até A5. Aí veja só, de A1 até A5, a sequência é completa. Agora ela começou em A6. De A6 até A10. Olha aí. Agora ela começa de A11 até A15. A11, A15. Olha o padrão. 6, 10, 11, 15. Aí agora parou em 15, então a outra é 16 até 20. Aqui no final está sempre os múltiplos, ó, 5, 10, 15, 20. E aqui é mais 5. 1, mais 5, 6, mais 5, 11, mais 5, 16. Então 20, 21 até 25. 25, então 26 até a 30. 30, então a 31 até a 35. Opa, 35. Aí veja só, quem é o próximo? Eu não quero o A38, então A38 menos A35 é igual a 3. Ou seja, A38 é igual ao A3. E A3 é quanto? 6,3. Então 6,3. Na apostila a gente consegue ver aqui, ele diz assim, ó, proponha um novo método para se descobrir qualquer número da lista sem precisar calcular todos. É isso que ele quer. Ó. Aí depois que eu conseguir isso, eu vou procurar o número que está na posição 2017. Então, 2.017º número. Vou procurar o que está nessa posição de 2017. Então vamos ver. Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual a fórmula aqui mais precisa, mais rápida para encontrar esse número. Então o que dá para a gente perceber aqui? É que ele vai de A1 até A5 e depois ele começa tudo de novo. Então 5 números são diferentes. Então eu preciso ver o quê? O número que eu quero, no caso A38, é quantas vezes esse número cabe aqui dentro. Porque olha, se de 1 até 5 é uma sequência, olha, de 6 até 10 repete a sequência, quer dizer, vai de 5 em 5. Então eu pego 38, divido por 5. 38 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. 38 menos 35 vai dar 3. Então o que ele está querendo dizer para mim aqui? Que o número A38, essa posição 38, ele cabe 7 vezes aqui na sequência. Quer dizer que ele vai assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ele 7 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já foram 2. 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, que é 26, 31, 32, 33, 34, 35, olha aí, já são 7, 35. Aí, para chegar em 38, falta só mais 3. 1, 2, 3. Que é esse resto aqui, ó. Então, quando eu pego a posição do número 38 e divido por 5, eu vejo quantas vezes ele vai andar nessa sequência. Então, são 7 vezes. Ele vai andar 7 vezes na sequência inteira e a última vez ele vai parar no 3, quer dizer, o resto. Me diz qual é a posição que ele está. Então, ele vai estar aqui, ó, no A3.
Aí eu posso dizer A38 é igual a 3, que é igual a 6,3. Pronto. Então qual é a fórmula? Pegar o número, dividir por 5 e ver o resto. E o resto é onde ele vai estar. Ainda tem mais um detalhe, né? Se você pegar esse último número aqui, e só ele você dividir por 5, você vai ver que 8 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5, 3. Já te dá o resto aqui, olha. Então vamos ver isso com aquele número maior. Então aqui ele quer saber quem é o número A 2017. Então eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar só o último número e vou dividir por 5. Olha só, 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 7 menos 5, 2. Quer dizer, ele vai andar várias vezes na sequência e vai parar no A2. Então eu posso dizer A 2017 é igual a A2. E quem é o A2? 8,1. Então o A 2017 é 8,1. E morreu a coisa. E se você tem medo de divisão, você ainda pode fazer assim. Pega só o último número da sequência e diminui com 5. 7 menos 5, 2. Olha aí. A 2017 é igual a 2, que é igual a 8,1. Percebeu a estratégia para resolver o problema? Então você tem que entender o problema. E dentro da matemática existe a questão do padrão. Você tem que entender, enxergar que padrão é esse. E aí depois que você enxerga isso, aí é tranquilo, é só você aplicar o padrão. Pessoal, ainda tem mais um problema aqui dentro do nossa apostila. Problema com cara de OBMAP. E é o problema 2. E ele diz assim, problema 2. Nessa multiplicação, as letras A, B e C representam algarismos não nulos e diferentes entre si. Aí a pergunta é, qual o valor de C? Então, isso aí eu vou montar o seguinte esquema. A gente sabe lá que vai ser A, B, C. E quando ele multiplicar, o resultado vai dar A e A. Né? Aí eu vou fazer suposições. Eu vou imaginar primeiro que o A seja igual a 1. Olha só. Se o A for igual a 1, aqui vai ser 1, aqui também vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Bom, eu tenho que fazer uma multiplicação aqui B vezes C, que o resultado dê 1. Né? Então eu vou olhar isso na tabuada. Aí, pessoal, se você tiver a tabuada na mente muito rápido assim, é mais fácil. Então, olhando aqui na minha tabuada, eu tenho o seguinte, aonde termina em 1? Vamos ver. Veja só, eu não vou pegar com esse de 10, só aqui, olha. Então, onde termina em 1? Aqui, olha, 21. Então, pode ser 7 e 3. Pode ser 7 e 3 ou pode ser 3 e 7. Vamos ver o que mais termina em 1. Isso aí, pessoal, se tiver na tua mente a tabuada, aí a coisa vai rápida. Aqui o 7 e 3, 3 e 7 e só, né? Só esse aí. 81. Mas se eu pegasse 81, ia ficar 9 vezes 9. Ele diz que os números são distintos entre si. Então, esse aqui não serve. Vamos dar uma olhada testando agora se B e C for 7 e 3. Então, como é que vai ficar? Se for 7 e 3, então B, 7 e C, 3. Vou testar primeiro essa combinação aqui. Ó. 3 vezes 7, 21. 1 vão 2. 1 vezes 3 dá 3. Com 4, com 2, 5. Já não dá certo. Se eu fizer trocado aqui, 3 e 7. 3 vezes 7, 21. 1 vão 2. 1 vezes 7, 7. Com 2, 9. Também já não deu certo. Então o A sendo 1 não funciona. Aí eu vou testar agora. Vamos fazer A sendo 2. Então aqui ficaria... Aqui é B, aqui é C, aí ficaria 2, 2, 2. Vejam que aqui é A e A. Então eu preciso encontrar o B e o C. Agora, se o A for 2, significa que quando eu multiplicar B por C, tem que terminar em 2. Vamos dar uma olhada na tabuada, quem atende isso aí. Multiplicação de dois números que o resultado dá 2. Multiplicação que o resultado dá 2. De cara eu já encontro aqui o 6 e 2. Então eu vou pegar B6, C2, ou então 2 e 6.
Eu vou só selecionar e depois eu vou efetuar o cálculo, sempre que termine em 2. O que mais? Opa, esse aqui, ó, 3 e 4. Então 4, 3, 3 e 4. Veja que é B e C. O que mais? Esse aqui eu já peguei, porque eu peguei 4, 3, 3 e 4. Aqui 32, ó, 4 e 8. 4 e 8, 8 e 4. Estou tomando nota, depois eu vou testar de um por um. O que mais? 3 e 4, 6 e 2 aqui eu já peguei. O que mais? 42 é 6 e 7. 6 e 7, 7 e 6. Se você sabe a tabuada, isso aí está tudo na tua mente. Aqui, ó, 7 e 6. O que mais? Termina em 2. 32, ó, 4 vezes 8 eu já peguei. E só esse. Opa, tem mais esse aqui, ó, 9, 8, 8 e 9. 9, 8, 8 e 9. Vamos testar esses daqui. Então eu vou começar aqui com 6 e 2. 6 e 2. 2 vezes 6, 12. 2 vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Não funcionou. 2 e 6. 2 vezes 6, 12 vai 1. Aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Tá certo? Vai 1. 1 vezes 6, 6 e 1, 7. Já não funcionou também. 4 e 3. 3 vezes 4, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, não funcionou, tem que estar 2 aqui, ó. 3 e 4. 3 vezes 4, 12, vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, também não funcionou. 4 e 8 agora. O que eu quero? Aqui tudo, B2 aqui embaixo. 4 vezes 8, 32, 2 vai em 3. 2 vezes 8, 16, com 3, 19, não deu. Em vez de 4 e 8, agora eu vou pegar 8 e 4. 4 vezes 8, 32, vai 3, 2 vezes 4, 8, com 3, 11, também não deu. 6 e 7. 6 vezes 7, 42, vai 4. 2 vezes 7, 14, com 4, 18, não deu. Agora eu vou pegar 7 e 6. 7, 6, 42, 2 vão 4. 2 vezes 6, 12, com 4, 16, também não deu. Vamos pegar 9 e 8 agora. Veja que são as combinações aqui de B e C, multiplicando que termina em 2. 9 vezes 8, 72, 2 vezes 7. 2 vezes 8, 16, com 7, 23. Também não deu. E vou pegar 8 e 9 agora. 8 e 9. 8 e 9, 72. 2 vão 7. 2 vezes 9, 18, com 7, 25. Também não deu. Então agora eu vou fazer uma suposição que o A seja 3. Aí muda tudo aqui, ó. A é 3, B eu não sei, C também não, mas aqui embaixo tudo é A. A e A. Agora se o A for 3, vamos dar uma olhada o que termina em 3 na nossa tabuada. Termina em 3. Aí aqui... Termina em 3... Olha aí, termina em 3. Aqui, ó, 63, que é 9 vezes 7. Então, 9 vezes o B e o C, 9, 7, 7, 9. Eu vou logo pegar os dois. E que termina em 3 é só esses dois mesmo. Então, vamos testar o 3 agora. Então, vai ficar aqui. B9, C7. B9, C7. Aqui o A tudo é 3, né? Então, 3 aqui, ó. 7 vezes 9, 63. 6 vão 3. 3 vezes 7, 21. 21 com 6, 27. Já não deu. Então vamos pegar o contrário. Agora 7 e 9. 7 vezes 9, 63. 3 vão 6. 3 vezes 9 dá 27. 27 com 6, 33. Então o C é 9. C é 9. Lembrando que inicialmente a nossa expressão era assim, ó. A, B, C. Aí vezes aqui ficava A e A. Olha aí, ó. Então o A é 3. Veja que se o A for 3, aqui embaixo também é 3. Aí agora eu achei que é 7 e 9. Então B é 7 e C é 9. E era isso que ele estava procurando, o C. E acabou a coisa aí. Então C é igual a 9. Então depois que encontramos C igual a 9, ele dá na sequência dizendo assim: caso você queira se aprofundar mais, o mundo das Olimpíadas de Matemática é o ideal. Aí ele fala sobre o OBMAP, né? Inclusive dia 30 de maio agora vai ser a prova da primeira etapa da OBMAP. Todo mundo está inscrito, viu? É interessante vocês visitarem o site da OBMAP e
verem mais esse tipo de problema para resolverem. Pessoal, tem gente aí ganhando bolsa de estudo no exterior pela OBMEP, pelo bom desempenho na OBMEP. Então é interessante que vocês dêem uma atenção especial. E ele está falando um pouco sobre MEP, esse aqui é a OBMEP, esse aqui é o desenho dela, né, o slogan. Aí olha, a OBMEP ocorre todos os anos em todas as escolas. Continuando o estudo com a nossa apostila, nós temos aqui na sequência o 2.1, equações com duas ou mais incógnitas. Vejam que lá no início nós vimos aquele problema de idade e a incógnita, ou seja, o valor desconhecido, era só um número que a gente chamou de x. Aqui ele já vai me dar uma equação com duas ou mais incógnitas. Então, diz aqui, ó. Anteriormente estudamos como escrever expressões e equações algébricas a partir de situações, problemas. Contudo, elas tinham apenas um valor desconhecido. E nem sempre é nosso caso, né? Nem sempre é esse caso. Então observe, por exemplo, essa situação 1. Lígia é dona de um estacionamento. No momento ela sabe que há um total de 32 veículos entre carros e motos. Como podemos descrever a situação acima usando uma equação? Então olha a situação. O estacionamento dela, ela olhou, contou, tem 32 veículos. Mas esses veículos eles estão distribuídos entre carros e motos, como a gente vê aqui na ilustração. Então nós não conhecemos nem a quantidade de carros, nem a quantidade de motos, mas nós sabemos que tem carros e que tem motos. Provavelmente essas quantidades, né, elas são diferentes. Assim nós podemos representar a informação acima escolhendo uma letra para a quantidade de carros, veja que ele escolheu X, né? E outra letra para a quantidade de motos, então escolhemos Y. A letra é aleatória, você escolhe a que você quiser. A gente escolheu aqui, o autor escolheu X e Y porque ele quis. Então X ele chamou de carro e Y ele chamou de moto. O que é que a gente sabe? Que a soma da quantidade de carros com a quantidade de motos dá 32. Montou a equação. Então essa é uma equação com duas incógnitas. Como já comentado, a escolha das letras é arbitrária. Nós poderíamos escolher C para carro e M para moto. Mas isso aí fica a critério do quem quiser escolher sua letra aí, que você mais se identifica. Se utilizam mais X e Y, né? A gente sabe disso. Com apenas aquela informação, ou seja, essa informação aqui acima, que é a soma do número de carros com o número de motos é igual a 32, com apenas aquela informação, é possível descobrir quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Bom, veja só, uma das possíveis soluções seria 20 e 12, ou seja, 20 carros e 12 motos. Mas será que é essa daí? Porque ele diz que a soma dá 32, e 20 com 12 dá 32. Mas será que só tem essa? Bora dar uma olhada aqui mais na frente. Então aqui, ó, para falar dessa situação em que há mais de uma incógnita, utilizamos a notação de par ordenado, que você já estudou na trajetória 2. Nela, o primeiro valor correspondente à primeira incógnita que apareceu, a letra X, e o segundo valor correspondente à letra Y. Então, quando eu monto a resposta desse problema 20 e 12, o primeiro eu estou me referindo a X, que é 20, e o segundo a Y, que é 12. Mas a pergunta é essa, é possível a gente resolver só com essa informação? Com essa interrogação a gente para o conteúdo aqui e a gente entra agora na primeira atividade valendo visto que eu vou já apresentar para vocês. Aí nós temos aqui a nossa primeira atividade. Essa atividade eu vou aplicar ela hoje, terça-feira, né, dia 2 de maio, e vocês terão até quinta-feira para me devolver, no dia 4 de maio. Então vocês me devolver até quinta-feira, dia 4 de maio. Vou colocar essa data aqui. Então aí está. A atividade eu estou aplicando hoje, dia 2 de maio, e vocês vão me devolver até o dia 4 de maio de 2023, às 23 horas e 59 minutos. Ele diz aqui na primeira questão: encontre 3 possíveis soluções inteiras para a equação da situação 1. Situação 1 é essa que está aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, por exemplo, uma da situação é 20 e 12, quer dizer, tem 20 carros e 12 motos. Lembrando que ele disse para nós que a soma do número de carros com o número de motos tem que dar 32. Então, essa aqui é uma possível solução.
20 carros, 12 motos. Aí o que eu quero? Que você encontre mais 3 possíveis soluções. Lembrando que eu só sei isso, que a soma do número de carros com o número de motos dá 32. Aí você vai escrever isso aqui para mim, as 3 condições, vai colocar o cabeçalho, o nome de vocês, a turma bacaninha, e vai me enviar isso aí que vale o visto. A segunda questão é essa aqui, ó. Escreva as seguintes informações no formato de uma equação com mais de uma incógnita. Em seguida, encontre 2 soluções para a equação em cada item. Primeiro, o total de meninos e meninas de uma sala é 40. Então, eu tenho aqui, ó, meninos, né? Olha aí as 2 incógnitas, e meninas. Aí o que ele está me dizendo? Que o total de número de meninos com o número de meninas é 40. Então, baseado nisso, você vai montar a equação e vai colocar 3 possíveis resultados, né? Escolhi 2, né? 2 soluções, tá aqui, ó. Aí, em um sítio, a quantidade de galinhas é o dobro da quantidade de porcos. Então, eu tenho porcos e galinhas. Monta aqui a equação, monta a equação, em seguida encontra 2 soluções possíveis para ele. Só com o que ele está dizendo aqui. Letra C. Há 10 crianças a mais que adultos. Então aqui eu tenho crianças e adultos. E a condição é essa. Tem mais crianças ou mais adultos? Ele diz aqui que são 10 crianças a mais do que o número de adultos. E aí você vai montar a equação e achar 2 possíveis soluções, ok? Então você tem isso aqui, vale o primeiro visto, você tem até 4 de maio para me entregar. Pessoal, e essa aí foi a primeira parte aqui do nosso conteúdo, do nosso estudo nesse segundo trimestre. Espero que vocês façam atividade, entreguem tempo hábil e depois daremos prosseguimento com o conteúdo. Até mais.